Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Então, eu estou aqui para gravar mais um vídeo, abençoado. Deixar mais uma palavra que venha da parte do Senhor, para que nesse dia de sexta-feira a gente venha a meditar, né? E hoje eu queria falar sobre aquilo que muitas das vezes é impossível para mim e para você, é possível para Deus. No momento que a gente menos espera, o milagre ele acontece. E hoje eu queria falar sobre a história de um menino que era filho de Joquebede e Arão. Um menino que nasceu numa época que, segundo o faraó daquela época, se nascesse menina, vivia. Mas se nascesse menino, morte a ele. Todos nós conhecemos a história, eu estou falando de Moisés. A Bíblia não vem narrar em nenhum momento o nascimento de Miriam e de Arão. A Bíblia só narra o nascimento de Moisés, né? E essa história é muito linda porque, sem dúvida nenhuma, Joquebede, quando falou para Arão que estava grávida, sem dúvida nenhuma ela deve ter ficado preocupada, porque ela sabia que se nascesse menina, podia viver, mas se nascesse menino, morte a ele. E Faraó já tinha pago as parteiras e tinha falado para elas o seguinte: ó, se nascer menino, morte. E as parteiras não podiam jamais desobedecer, né, a ordem de Faraó. Jamais. E chega o dia de Joquebede dar a luz, imagina. E as parteiras que vão fazer aquele parto, quando aquela criança vem ao mundo, se adivinha um sorriso nos lábios da parteira, vem uma tristeza. E lá fora da casinha, esperando o momento, estava Arão, Miriam, Arão e Arão. E quando aquela criança nasce, eles entram naquele quarto para contemplar aquela criança. E se adivinha uma alegria, vem uma tristeza, um medo, porque o que tinha nascido não era uma menina, mas era um menino. E a Bíblia vem dizer que eles escondem aquele menino por um tempo. Mas não podendo mais esconder aquela criança, eles decidem pegar aquela criança, colocar numa cesta e soltar no rio Nilo. Para você que está me ouvindo agora, você que é mãe, imagina a dor de uma mãe ter um filho e não poder criá-lo. Mas o que eu acho interessante, irmão, que Deus na eternidade, ele não dorme e ele observa tudo. E ele observava a dor de Joquebede. Mas mesmo assim, para ela não ver a criança morta, ela prefere soltar a criança no rio. E alguns historiadores vêm dizer que Miriam seguia nas margens do rio, olhando as águas levando aquela cestinha com aquela criança lá dentro. E a história vem dizer que naquele tempo, a filha de Faraó estava se banhando no rio e ela encontra a cestinha. E ela diz para as criadas que estão junto com ela que é um presente dos deuses para ela. E as criadas dizem: não, mas você lembra que o seu pai disse? Você lembra que o seu pai, a ordem que ele ordenou para não ter filho homem? E como é que você vai criar essa criança? Ela diz: eu não sei, mas se eu achei ele, é sinal que os deuses me deu esse presente. E segundo o historiador Flávio José diz que quando ela leva a criança para o palácio, ela passa um pregão sobre o Egito para tentar achar uma mãe para dar de mamar àquela criança.
Só que Moisés não pega no seio de nenhuma das mulheres. É só para você entender o plano de Deus. E quem se apresenta na presença daquela mulher é Miriam. E Miriam diz assim: não, se a senhora quiser, eu arrumo alguém. Aí Miriam vai e chama Joquebede. E a história diz que Joquebede continua tomando conta daquele menino. E a filha de Faraó coloca o nome daquele menino Moisés, que significa tirado das águas. Mas quando Deus, meus irmãos, tem um plano na vida de alguém, quando Deus nos escolhe, quando Deus te escolhe, passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Ele cumpre. E Moisés já tinha sido escolhido por Deus, porque a história vem dizendo que Moisés cresce no palácio. Mas Moisés não era do Egito. Moisés era hebreu. Moisés não tinha nada a ver com o Egito. E a história diz que certa vez Moisés viu um egípcio sendo maltratado. Partiu para cima do egípcio e defendeu o hebreu. E matou o egípcio e enterrou-lo na areia. E descobriram. E a história diz que Moisés fugiu para não ser morto. Aleluia. Mas quando Moisés fugiu para o deserto para não ser morto, é aí que ele se encontra com Deus. Lembra da passagem? Que Moisés viu uma sarça queimando, mas não se consumia? E a voz disse: Moisés, tira tuas sandálias, porque o lugar que tu está, Moisés, é santo. É lindo, né, irmãos? É lindo ver como Deus sabe trabalhar. Muitas das vezes, sabe por que não acontecem as coisas na minha e na sua vida? É porque nós queremos no nosso tempo e nós acabamos atrapalhando Deus. Mas Deus não, Deus sabe trabalhar. E o Senhor chama Moisés para uma grande missão. Qual a missão? Tirar o povo da mão de Faraó para servir ao Senhor no deserto. E Moisés diz: não, Senhor, mas eu não sei falar direito. Alguns dizem que Moisés era gago. E o Senhor disse: não se preocupe, Moisés, o seu irmão Arão vai com você, mas faça o que eu estou mandando. E todos nós sabemos, né, irmão, não precisa me dialogar aqui da história, todos nós conhecemos sobre as pragas que veio no Egito, sobre a morte do filho de Faraó por não deixar o povo ir. Moisés ia, falava com ele, né? Até que certa vez Moisés disse: Senhor, eu não entendo. O que você não entende, Moisés? Eu vou converso com o Faraó. O Faraó diz que o povo pode ir. Mas daqui a pouco o Faraó volta atrás e o povo já não pode mais ir. O que está acontecendo? O Senhor disse: Moisés, sou eu que estou endurecendo o coração de Faraó. Você entendeu, irmão, essa parte? Moisés poderia olhar para Deus e dizer assim: peraí, Deus, então o Senhor está com brincadeira? Porque o Senhor manda eu ir, eu vou. E quando eu chego lá, Faraó já não deixa mais. Mas Moisés fez o contrário. Moisés obedeceu. Porque Deus disse: Moisés, é para Faraó saber que há Deus em cima do Egito. Glória a Deus. E todos nós sabemos que quando acontece a morte do filho de Faraó, aí Faraó se quebra. Sabe por quê, irmão? Para você que está me ouvindo nesse momento, muitas das vezes quando toca na nossa vida, muitas das vezes quando o diabo toca na minha e na sua vida, a gente se segura. Mas quando toca, irmão, na nossa família, né? A gente sai do chão. A gente perde o chão porque tocou na família. E o filho de Faraó tinha morrido. E Faraó chama Moisés e diz: pode levar o povo para adorar a teu Deus no deserto. E segundo Flávio José diz que eram 2.710.000 judeus que saíram da mão de Faraó para servir a Deus no deserto. E aí, irmão, vem um episódio mais lindo da Bíblia que eu acho, na minha opinião. E você já vai entender.
É quando ele chega, o povo, diante do Mar Vermelho. Porque a minha Bíblia vem dizendo que Faraó se arrepende por ter deixado o povo ir. E ele chama seus soldados, seus carros de ferro, suas carruagens, e parte contra o povo de Deus. Vai tentar buscar novamente para trazer para o Egito, para colocar como escravo. Só que não sabia Faraó que Deus estava vendo tudo. Não sabia Faraó que aquele povo que estava servindo a ele no Egito e tinha ido embora é a menina dos olhos de Deus e não pode tocar. Tocou, compra briga com Jeová, meus irmãos. E Jeová não entra para perder. Amém, querido? Mas a história vem dizendo que quando chega na frente do Mar Vermelho, Moisés olha de um lado, não tem como passar. Do outro, não tem. Atrás vem o exército de Faraó. Na frente, o mar. E o povo começa, e agora, Moisés? Nós saímos do Egito e vamos morrer aqui, porque o exército está vindo. Agora você imagine 2.700.000, irmão. 10.000 judeus apavorados. E um homem só, que ouvia a voz de Deus naquela época. Então já pega um gancho aqui, tá? Para falar para esses pregadores e pastores que muitas das vezes perderam o temor do nome de Jesus. Que é só pegar um microfone na mão que já começa a dizer, Deus está mandando te dizer, assim manda te dizer o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que Deus não fala no meio do povo. Claro que fala. Mas se em 2.710.000 judeus, Deus só falava com um, porque hoje, meus irmãos, que está me ouvindo aí no YouTube, está me vendo, é só subir em cima de um púlpito que já começa a dizer assim, está mandando dizer Deus, assim manda te dizer o Senhor. Eu acho que tem alguma coisa errada, não tem, irmão? Então a gente temos que ficar, irmão, de olhos, bem abertos. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus diz, cuidado, que nos últimos dias vem muitos falsos profetas. E se possível for, vai enganar até meus escolhidos. E hoje o que tem, irmão, eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu ando nas igrejas. Quando o Senhor autoriza que eu vá pregar em algum ministério, eu vejo. Eu sou uma pessoa, irmão, muito observador. E eu vejo que às vezes a pessoa está sentada lá embaixo, está sentada no banco. Quando você olha para a pessoa de cima do púlpito, a pessoa está quase assim, dormindo. Está quase dormindo no banco. Mas é só o pastor dar oportunidade que a pessoa já sobe em cima do púlpito, já dá uma rajada de línguas estranhas, já começa, irmão, a se manda dizer Deus nessa noite para ti. E por que o Espírito Santo não pegou a pessoa lá embaixo, sentada nas cadeiras? Porque o Espírito Santo só pegou em cima do púlpito. Vamos vigiar, viu, meus irmãos? Vamos abrir os nossos olhos. Porque hoje as igrejas de Cristo, não todas, louvado seja Deus por isso, mas a maioria está cheio de pessoas que perderam o respeito pela santidade de Deus. Mas voltando à história de Moisés. O povo começa a gritar, Moisés, e aí o que a gente faz agora? Moisés clama a Deus. Deus diz, Moisés, o que tu tem na mão? Senhor, eu tenho uma vara. Toca ela no mar, Moisés. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, para vocês meditar, é que quando Moisés toca essa vara no mar, se você examinar bem ali no livro do Êxodo, o mar, ele não se abriu. Agora vai ter um ponto de interrogação na sua cabeça, né? Analisa bem. Sabe por quê? Porque Moisés continua batendo a vara. E o mar, ele começa a abrir ao contrário. Ele começa a abrir de lá para cá. Mas por que, pregador, você está dizendo isso? Sabe por quê, irmão? Porque se o mar, ele tivesse abrido, saindo dos pés de Moisés, as pessoas não iam glorificar a Deus, as pessoas iam glorificar o cajado de Moisés. Eles iam achar que o poder estava no cajado de Moisés, mas o poder não estava no cajado de Moisés, o poder está no Deus que Moisés serve. Servia. Entendeu bem?
Então o mar ele começa a abrir de lá para cá. E a minha Bíblia vem dizendo que o povo passa em seco, irmão. Você já imaginou? As montanhas de água de um lado e do outro e o povo passando em seco? Eu, com a mentalidade de pregador, eu me transporto para lá, para esse tempo. A água de um lado e do outro e o povo olhando, achando que aquelas montanhas de água ia cair por cima deles. E Moisés dizendo, não tema. Não tema porque o mar está na palma da mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia eu vi um pastor falando umas palavras e fiz minhas suas palavras, irmão. Ele dizia assim, irmãos, imagine que naquele tempo tinha velhos. Naquele tempo tinha enfermos. No meio daquele povo ali, em 2.710.000 judeus, tinha pessoas que andavam com a maca, com a moleta. Então não poderia andar rápido. Ele disse, mas quer ver um milagre maior ainda? Aquelas crianças que levavam seus pais deitadas na maca porque era aleijado ou porque estava enfermo. Mas o mais lindo é que Deus só fechou o mar quando o último passou. Aleluia! O que eu quero dizer para você nesta sexta-feira, dia 3 de novembro do ano de 2017, que Deus só vai fechar o mar quando o último passar. Amém, meus irmãos? E a Bíblia vem dizendo que quando eles passaram atrás, veio o exército de Faraó. Imaginam? O pessoal dizendo, não vamos pegar, eles estão a pé, nós estamos de carruagem, estamos chegando perto dele. E quando ele chega bem no meio do mar ali, meu Deus, lá da eternidade, com seu poder glorioso, estende as suas fortes mãos, e com um sopro da sua boca, o mar se fecha sobre o exército de Faraó. E a vitória foi do povo de Deus. Então, irmão, o que eu quero dizer para você é, você vai ficar assustado diante das lutas para quê? Você vai ficar temendo diante do mar que está se levantando na sua vida para quê? Não se preocupe. Se o mar se levanta na sua vida de lutas, meu Deus, com sua forte mão e com o sopro da sua boca, faz cessar o mar. Não se preocupe. Não, pregador, mas a luta está tão grande que eu acho que eu vou parar. Não pare. Não, pregador, mas estão me acusando, estão falando mal de mim. Deixe. Então, pregador, o que é que eu tenho que fazer? Continue. Caminhe. Ande. Vá para frente. Não pare. Como diz um ditado, levanta, caiu, caí, pregador. Então, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sabe por quê? Porque no exército do Senhor, o Senhor não chama covarde. No exército de Deus, o Senhor chama pessoas corajosas. Pessoas que o sangue pode dar no meio da canela, mas não desiste. Agora você imagine se Moisés tivesse desistido, meus irmãos. Porque a Bíblia vem dizer que o povo de Israel era murmurador. O povo de Israel não poderia passar nada que já começava a murmurar e acusava Moisés, acusava Arão. A minha Bíblia vem dizer que chegou o tempo deles pegar pedra. Sabe o que é isso? Para apedrejar Moisés e apedrejar Arão. Agora mostra para mim na Bíblia o momento que Moisés desistiu. Passou luta? Passou. Passou um momento de desespero na vida de Moisés? Passou. Mas Moisés só parou quando Deus pediu para ele subir ao monte e de lá levou Moisés embora. Aí sim. Mas Moisés nunca desistiu. Então, se Moisés não desistiu, por que eu e você vamos desistir? Lembre de uma coisa. Quem fala mal de você não paga suas contas. Lembre de uma coisa. Quem fala mal de você não morreu numa cruz do Calvário crucificado para que hoje você tivesse o fôlego de vida. Então o que é que eu faço, pregador? Ande de cabeça erguida.
Não dê ousadia para Satanás debochar de você. Lembre que você é a menina dos olhos de Deus. Lembre que lá no céu tem um Deus que a Bíblia vem dizendo: não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então o conselho desse pregador nessa manhã para você é isso. Não desista. Não desista. Eu já tentei parar muitas das vezes, meus irmãos. Sabe por quê? Por perseguição. Por pessoas não entender o ministério que Jesus me deu. Porque o ministério que Jesus me deu é como se fosse um ministério assim, de João Batista. E eu não estou falando de pessoas que eu não conheço, meus irmãos. Estou dizendo de próprios parentes que dirigem igreja. Um dia eu cheguei para um, não vou falar o nome dele aqui por ética. Só para você entender que eu passo luta também. Só para você entender que eu não sou melhor do que você que está me vendo agora. Não. Certa vez eu cheguei para um pastor, que é parente meu, parente, tá? E eu disse para ele assim, no comecinho do ministério, lá para o ano 2011, eu disse: pastor, se o senhor sentir no coração, me chame para pregar aqui. Entreguei um cartãozinho do meu ministério para ele. Ele olhou assim no cartão, olhou para mim e falou: tá bom. E certa vez teve uma festividade, e ele foi buscar uma missionária em outro estado brasileiro, para esses 3 dias de congresso que tinha na igreja onde ele dirige. E não me deu oportunidade de dar nenhuma saudação. Entendeu, meus irmãos? Eu não estou dizendo que os missionários de outro estado não tenham seu êxito com Jesus, não. Eles são usados sim também. Mas o que eu estou dizendo para você, que está me vendo agora, é que Deus, para te aprovar, primeiro Ele precisa te provar, para saber se você está apto para ser uma cantora, um pregador, um missionário, uma missionária. Primeiro tem que passar pelo fogo de Jeová. Primeiro tem que passar pela moinha. Tem que ser moído para que o Senhor possa ver se você está apto, tá, meus irmãos, a entrar nessa batalha e sair vencedor. Amém? Então tá doendo? Glorifica a Deus. Tá machucando? Dê aleluia. E no momento certo, o meu Deus entra com providência na tua vida e a vitória é garantida. Tá bom, meus irmãos? Aqui é mais um videozinho para você meditar. Meditar. Que se Moisés passou pelo meio do mar, quem disse que você não passa? Se Moisés venceu, quem disse que você que está me vendo agora não vence? Debocha, viu? Deboche. Aliás, da cara do diabo. Deboche. Se ele disse que você não vai conseguir, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer, tá? Que Deus faça resplandecer na sua vida a glória dele. E eu termino essa pequena palavra dizendo para você: não desista, não desista. Porque o que parece impossível para você é possível para o meu Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e que Deus te guarde. Amém, meu querido? Fica com Deus.